mandacaru é uma planta típica da região do semiárido brasileiro, no nordeste do Brasil. Seu nome científico é Cereus jamacaru e, popularmente falando, ela também pode ser chamada apenas de jamacaru ou também de cardeiro, dependendo do local do país onde pode ser encontrada. O mandacaru pertence à família biológica dos cactos, fatores que permitem sua sobrevivência em um meio com pouca água, ou como em um semiárido, árido ou até mesmo em regiões desérticas. Além disso, ela é uma planta arbustiva e nativa do Brasil. O nome mandacaru vem da língua tupi-guarani, de mandacaru ou de imangaru, que significa espinhos agrupados danosos. Os espinhos do mandacaru podem servir de alimento. Na realidade, os espinhos queimados são mais utilizados para alimentar alguns animais, principalmente durante o período de estiagem, como bois, cabras, bodes, por exemplo. Para plantar o mandacaru, é preciso que se tenha em mente que a plantação deve ocorrer cerca de um mês antes do período de chuva, uma vez que o período em que a planta necessita de água coincidirá com o período natural das chuvas, não necessitando de muitos cuidados para promover a sua irrigação. O primeiro corte da planta de mandacaru, principalmente para a retirada de mudas, pode ocorrer após o segundo ano de plantio, apenas que para que não haja o risco de a planta vir a falecer após a retirada de muda, que se deseja para cada planta durante toda a sua vida. Consegue ser retiradas mudas suficientes para a plantação de cerca de 100 plantas de mandacaru. Outros cuidados com a plantação que envolvem a relação de adubo. O mandacaru é uma planta que se adapta-se muito bem a adubos orgânicos, isto é, pode ser utilizado esterco de curral, mesmo para a realização de suplementação nutricional para o solo. Sendo isso, pode ser considerar o mandacaru como uma planta de baixo custo de plantio, o que favorece pequenos produtores ou até mesmo produtores que realizam a plantação para consumo próprio. Apenas para a plantação de uma muda de mandacaru é necessário que se corte pedaços do galho da planta, já com no mínimo de 2 anos de plantio. Esses pedaços devem secar durante pelo menos uma noite antes de serem enterradas no solo. É importante lembrar que apenas uma parte desse pedaço deve ser enterrada no solo. A planta pode alcançar até 5 ou até 6 metros de altura. Sua semente se espalha com a ação do vento sobre os telhados de casas, principalmente em ambientes rurais, que apresentam um bioma de caatinga e que têm característica de ser bastante seco e com poucas quantidades de umidade de ar. Com incidência do sol de maneira intensa, suas raízes têm característica de serem bastante profundas, conseguindo, inclusive, atingir os lençóis freáticos, absorvendo sua água. Para a atuação dos efeitos nos rins, também pode ser feito um sumo com a planta mandacaru, tirando os espinhos e cortando em pedaços. Em seguida, adicione-se água e bata tudo no liquidificador, adicionando açúcar e, se achar necessário, outro adoçante. A cultura popular diz que essa mistura pode auxiliar na eliminação de cálculo renal.